Muito obrigado aí pela acolhida, pela recepção de vocês, né? É um prazer muito grande estar em Volta Redonda, ainda que virtualmente. Agradeço muito pela confiança, pelo convite, pela oportunidade. Espero não ter feito uma propaganda enganosa, né? No início, né? Mas é um prazer muito grande realmente estar falando do Evangelho em um grupo onde, pelo que eu vi, nós vamos ter abertura para conversar a respeito, para trocar ideias, trocar conhecimentos. Realmente achei muito bacana a ideia de não ter certo nem errado, não tem nem melhor nem pior, né? Todos somos iguais, todos estamos buscando o conhecimento, todos temos as nossas visões e estamos buscando uma sintonia em que a soma dos nossos conhecimentos possam nos ajudar uns aos outros, sem essa ideia de que um é melhor, que um sabe mais ou coisa parecida. Então, nós não temos o Evangelho, a doutrina espírita não tem verdade pronta, né? Nós temos verdades em construção, estamos buscando, estamos aprendendo. E é dentro desse aprendizado que nós vamos atingir o objetivo, considerando que a proposta esse código divino para os relacionamentos, eu achei fantástico esse título, porque é preciso priorizar os relacionamentos, a convivência humana, o respeito humano, do que qualquer outra teoria ou coisa parecida que esteja em torno, né? Nós vamos nos ligar, nos amar, amando-nos uns aos outros, né? Como propôs Jesus, e dentro disso nós vamos aprender juntos, com todo o respeito devido a cada um. Bom, a propaganda inicial que eu fiz era o seguinte: nós um dia pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, do início, e começamos a fazer uma leitura, aquela que pega lá daquela mensagem inicial do Espírito de Verdade, que eles chamam de prefácio lá, né? E vai fazendo uma introdução, e vamos passando por essa introdução. Quando nós pegamos a introdução de fato do Evangelho, nós vimos que tem lá, a introdução é dividida em 4 partes, né? E a primeira delas chama Objetivo da Obra. E essa parte que fala do objetivo da obra faz aquela divisão mostrando que o objetivo principal é o estudo do ensino moral do Evangelho, né? Mas mostra no escrito lá da introdução uma coisa que eu achei muito assim, que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha visto, embora já tivesse lido várias vezes. É que, nessa parte, ele diz que o Evangelho é um roteiro para a nossa felicidade. Disse que, estudando o ensino moral, ele poderia abranger e ser estudado e entendido por todas as pessoas, independente da crença. Diz também que o Evangelho segundo o Espiritismo em especial, ele tem uma sequência lógica, fazendo com que os assuntos surjam uns dos outros. E isso me despertou muita curiosidade. E eu fui descobrir onde que estava esse roteiro, né? O que é um roteiro? Eu estava aqui agora imaginando onde é Volta Redonda. Eu sei que era no Rio de Janeiro, mas eu falei, qual a proximidade ou distância de Belo Horizonte? Aí eu entrei aqui e peguei o mapa. O mapa dá um roteiro de como chegar em Volta Redonda pela rodovia de carro. Então, isso é um roteiro. Para eu ir à Volta Redonda, eu vou ter que passar por esse roteiro e chegar lá. E eu vou. Daqui a um tempo eu vou. Bom, o Evangelho, ele fez essa proposta, é um roteiro. E eu fui descobrir qual era o roteiro e qual era a sequência lógica. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estou falando chegamos, tá? Chegamos à seguinte conclusão. Que poderíamos dividir o Evangelho todo, ele tem 28 capítulos, a gente poderia dividir os 28 capítulos em 7 partes. Então, seria a introdução, uma parte que iria do capítulo 1 até o capítulo 6,
que seria assim, a indicação do caminho para encontrar com Jesus, certamente. Não é? Que no capítulo 6 é o nosso encontro com Jesus. Do capítulo 7 até o capítulo 10 é a parte em que nós vamos cuidar de nós mesmos, que nós vamos fazer o trabalho da nossa renovação interior, que é exatamente a parte que vai falar da construção da felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados brandos e pacíficos, bem-aventurados misericordiosos. Tudo isso mensagem para nós, para que como nós vamos fazer a nossa renovação. Na outra parte, que eu achei interessante, é exatamente do capítulo 11 ao 17, que é a proposta que chegou para mim do estudo que está sendo preparado. Exatamente do capítulo 11 ao 17, que o que eu tenho colocado como os capítulos do nosso comportamento cristão, que encaixa perfeitamente nessa ideia de ser os capítulos dos nossos relacionamentos, do 11 ao 17. Então, eu vou passar e depois eu volto. Do 18 até o 18 até o 25, 26, são os capítulos dos avisos, das chamadas de atenção, avisos e cuidados, não é? Que a gente vai ver esse capítulo e vai lembrar assim, isso é um sinal de alerta. Né? Por exemplo, lá, não separeis o que Deus juntou. É um sinal de alerta. Opa, preciso ver o que é isso aqui. Né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E do 27 e 28, capítulo dos agradecimentos. Pedidos e agradecimentos, especialmente com o 28, uma expressa final e uma conclusão. Feito isso, a sequência que a gente faz, é claro que é uma sequência que exige um tempo muito maior e que a gente vai pegar desde o início da introdução, passando por parte da introdução, para chegar no capítulo 1º, 2º, e fazer essa sequência, inclusive mostrando a lógica que está proposta lá na introdução. Então, só para dar uma ideia da lógica, seria, por exemplo, assim, ele fala, capítulo 1, não vim derrogar a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele fala, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, ele está, de uma certa forma, dizendo que há outros mundos. Não é isso? Meu reino não é deste mundo. Mas se existe um reino e não é deste mundo, então há outros mundos. A sequência lógica é, o capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Certo? Aí, dentro dessa lógica aí, você fala, bom, há muitas moradas na casa do Pai. Aí nós vamos lá dentro do capítulo e vamos achar a descrição das moradas, daquela classificação dos mundos. E vamos descobrir que tem mundo primitivo, prova e expiação, mundo de regeneração, felizes e os celestiais. Mas vamos descobrir também que o mundo que nós estamos é de prova e expiação. E de mundo de prova e expiação até o mundo celestial, a gente tem algumas etapas, né? Certamente uma distância. Aí vem a pergunta do Nicodemos, né? Que vem no capítulo 4, é a sequência lógica. Como eu vou atingir o mundo celestial? Tá? Eu estou no mundo de prova e expiação. Eu já passei dos 20. Então, já não tem muito tempo assim, né? Como que eu vou atingir o mundo celestial? Aí, na sequência, ele vai falar do nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus ou o reino dos céus, que seriam os mundos celestiais, se não nascer de novo. E nessa sequência vem o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e logo em seguida o 6, né?
e vocês veem que o 6 vem depois do 5, né? Vocês já viram isso, né? Isso aí dá para a gente perceber logo, né? O 6 depois do 5. Mas a questão não é essa, não. É porque vem o capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, e na sequência vem o porquê. Porque serão consolados. Capítulo 6. É o capítulo do Cristo Consolador. É o capítulo do encontro com o Cristo após passar pelas aflições, passar bem, inclusive, pelas aflições, pelas dores, e aí sim nós estaremos aptos a atender o convite dele, que está logo no início do capítulo 6, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aí, logo em seguida, encontramos com o Cristo, aí ele vai propor o que nós devemos fazer para segui-lo, para continuar com ele. E é aí que vem os capítulos da bem-aventurança. O que eu preciso fazer? Então, eu preciso me reconhecer pobre de espírito, eu preciso desenvolver a pureza de coração, eu preciso me tornar brando e pacífico, e eu preciso me tornar misericordioso. Quando eu chego nesta parte, nós vamos concluir que, a partir daí, nós entramos na fase do comportamento cristão, que é exatamente a parte que foi sugerida, né, no texto que vocês me mandaram, em que vai falar do capítulo 11 até o 17, que são os capítulos do comportamento, do relacionamento com as pessoas. Agora já não é só comigo, eu já aprendi tudo. Então, a partir daí, eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Ah, não, eu preciso um pouquinho mais. Eu preciso amar aos meus inimigos. Eu preciso, no capítulo 13, fazer com que com a minha mão direita, com o meu lado direito, o lado bom, sem que o lado esquerdo, o lado ruim, o lado enganoso, perceba. Eu preciso honrar ao meu pai e à minha mãe. No 15, fora da caridade não há salvação. É o capítulo que mais vai tratar disso, dessa relação de nós, de uns com os outros, no sentido da assistência de uns com os outros, em todos os sentidos. Né? No 16, é o da avareza, né? É o que vai tratar da questão nossa, do nosso apego, da nossa ligação com as coisas. Né? Me fugiu aqui o nome do capítulo. Alguém lembra aí? Deixa eu aproveitar e fazer um teste com vocês. Quem lembra o nome do capítulo 16? Não se pode servir a Deus e a Mamon? Isso, exatamente. É isso? Não se pode servir a Deus e a Mamon? É isso, né? É isso mesmo. Estou perguntando. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, tá? Perfeito, é isso mesmo. Vou explicar por que eu estou perguntando assim já. Deixa eu só finalizar no 17. Que é o 17? É o ser de perfeitos. Então, o ser de perfeitos fecha essa fase. E aí depois vem os outros. Né? Os outros aí que vão na fase seguinte, que vai chegar lá nos avisos e tudo mais. Bom, o que a gente quer, então, com essa colocação? Especialmente considerando essa sequência dos capítulos do Evangelho. Nessa sequência, nós vamos exatamente nos posicionar dentro do Evangelho e fazer com que o Evangelho passe a ser um roteiro para todos os nossos comportamentos. Essa é a ideia. E, quando eu faço a pergunta, alguém sabe qual é o capítulo tal? Ou alguém sabe qual o título ou qual o número do capítulo? Por que eu faço a pergunta?
porque essa pergunta é importante para nós. Quando eu estava bolando essa divisão, eu cheguei à conclusão que se você tem um roteiro, se você vai seguir um roteiro, quanto melhor você conhecer o roteiro, mais garantida estará a sua chegada lá no objetivo. Né? Então, aqui, nós temos um roteiro a partir do momento que já conhecemos Jesus, já nos encontramos com Jesus, já passamos pela fase pessoal, individual, da nossa renovação pessoal. Porque do 7 ao 10, realmente, a fase, é o chamamento à renovação pessoal. Agora a gente entra na fase do comportamento, da vivência cristã. Como vive um cristão, então? Ele vive com o entendimento desse maior mandamento que Jesus passou para nós. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, ele é grande, mas vamos dizer assim, fica bem comum para nós. O grande desafio é exatamente a outra parte. É amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande desafio. Amar ao próximo como a ti mesmo. Neste capítulo, ele vai falar de amor de uma forma muito, vamos dizer assim, bem evangélica. E a parte que eu gosto mais deste capítulo 11, que eu acho mais interessante, mais chamativa, é exatamente aquela em que ele fala no item 8, né? Vai do 8 ao 10. A lei de amor. Eu acho brilhante essa explicação e essa sequência lógica também. Quando ele descreve, ele define, né? E depois ele fala da evolução do amor. Eu, talvez assim, bem apaixonado por essas colocações todas, eu nunca vi nada mais claro, resumido e mais objetivo do que esse item 8 da lei de amor. Porque ele fala que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Certo? E aí fala que, no princípio, nós só tínhamos instintos, ou temos, né? Aí, vamos nos colocar dentro disso aí para a gente ver como que a coisa é didática e interessante. No princípio, o homem só tem instinto. Avançado e corrompido, ele tem sensação. Instruído e depurado, ele tem sentimento. E o amor é o ponto máximo do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo. Gente, isso é uma instrução curtinha e fantástica para ser analisada, para ser bem compreendida. Eu diria assim, o pessoal da área os professores, né, em geral, não gostam muito desse negócio de decorar, não, né? Mas eu ainda falo decorar. Na minha época, a gente decorava as coisas, né? Tem que assimilar bem isso para a gente viver, porque quando nós estamos tratando de relacionamento humano, relacionamento com as pessoas, esse é um dos mais importantes capítulos na fase inicial do relacionamento. Os outros, eles passam a ser ilustração desses. Então, você vai... Bom, primeiro instinto. Então, muitas pessoas que estamos na Terra ainda estamos vivendo uma fase de instinto. Já podia ter saído bastante, mas muitas estão bem ligadas ao instinto porque ele é um processo de evolução, né? Então, primeiro o instinto. Depois ele avança, avançado e corrompido. Gente, nós estamos falando da tecnologia e hoje nós sabemos o quanto a inteligência humana avançou em termos de tecnologia. Olha as facilidades que nós temos de comunicação hoje e imaginem se nós tivéssemos 20 anos atrás,
essa pandemia, as casas espíritas iam parar totalmente. O espiritismo, as religiões em geral, o espiritismo em especial, nós íamos parar totalmente. Mas aconteceu exatamente o inverso em termos de estudo, de aprendizado, de reflexão, de percepção de muita coisa que as casas espíritas estavam fazendo, de uma certa forma exigindo, e um comportamento assim bem rotineiro, que essa pandemia e essa mudança veio chamar atenção para isso. Veio chamar atenção para dizer para nós que o trabalho, por exemplo, que nós temos, é um trabalho espiritual. É um trabalho de sintonia. Sintonia é mental. Não tem necessariamente que estar presente fisicamente um grupo. Se o grupo conseguir alimentar uma sintonia espiritual, uma boa sintonia, nós estaremos em sintonia com o plano espiritual. O trabalho espiritual que é feito nas casas espíritas vai continuar sendo feito pela espiritualidade, porque certamente eles já estavam preparados para essa pandemia. Nós continuaremos colaborando e, ao mesmo tempo, nós continuaremos aprendendo. E um dos aprendizados principais é a independência de ter que ir à casa espírita para fazer isso e aquilo, aquela necessidade que muitas pessoas têm de ir e receber um passe como se fosse um ritual, uma obrigação. Então, muitas dessas coisas são aprendizados que eu acredito que nós vamos voltar com eles quando voltarmos aos estudos presenciais. Então, tudo isso aí poderia estar dentro desse primeiro momento. A inteligência desenvolveu muito. Avançados em termos de inteligência, ok, mas corrompidos. Corrompidos porque nós usamos a inteligência para a parte física, vamos dizer assim, para a tecnologia, demos grandes avanços em pouco tempo, mas a parte moral. É como tem hora que dá a impressão que a parte moral até regrediu. Porque nós estamos vendo hoje, não vão para fora, não, no nosso meio, nós estamos vendo divisões por causa de política. Existia uma divisão discreta, nem tanto, né? Porque sempre se diz que não deve discutir política, futebol e religião, né? Mas o futebol e a religião ficou num campo mais ou menos, porque religião ainda é muito discutido e muitas vezes nós discriminamos as outras religiões, contrariamente ao que nós estamos aprendendo com a doutrina, mas criou um racha assim sem precedentes com as questões políticas. O espiritismo não tem partido, não tem candidato de nenhum nem do outro partido. O que o espiritismo deixa claro para nós, até na mensagem do André Luiz no Conduta Espírita, é que cada um de nós deve assumir a sua posição pessoal nas questões políticas. Mas ninguém tem que discutir, nem exigir, nem obrigar ninguém a ser esse ou aquele partido, ou a defender esse ou aquele candidato. Isso é coisa de cada um. Mas nós acabamos permitindo, de alguma forma, que surgisse um racha dentro da doutrina. E isso é a falta da questão moral, da questão do relacionamento amoroso, do relacionamento cristão. É a falta do amor ao próximo, que vem com respeito, né? Então, tudo isso aconteceu. E uma série de outras coisas assim vieram acontecendo por causa da questão do avançado e corrompido. Mas, felizmente, hoje nós estamos vivendo aqui o instruído com uma proposta de depurado. Porque a instrução para nós, a verdadeira instrução, é a instrução do Evangelho.
nós estamos, eu não sei qual a posição social de cada um de vocês, como eu nunca sei de nenhum dos outros indivíduos, dos outros lugares, mas eu sei que tem pessoas das mais diversas formações que hoje estão em suas casas, mas que em outros momentos estão assentados nos bancos rústicos dos centros espíritas, fazendo o quê? Buscando a instrução do Evangelho de uma forma que eles não tiveram instrução parecida em banco de nenhuma universidade, de nenhuma escola. Essa é a instrução. E é essa instrução que vai nos levar à depuração. Então, instruídos e depurados. Quando eu me instruo dentro dessa proposta do Evangelho, quando eu entendo os capítulos de 7 a 10 das bem-aventuranças e entendo que essas bem-aventuranças têm tudo a ver com a minha intimidade, com a minha auto-renovação, eu passo a ser uma pessoa diferente. Não perco meu cargo, não perco minha posição na sociedade, não perco os meus títulos, mas eu me transformo e acrescento aos meus títulos, aos meus cargos, às minhas funções, esse componente que o Evangelho está trazendo. E aí sim é que nós vamos iniciar o processo de purificação, até atingir o amor, que é o amor que já estamos desenvolvendo em nós, que será externado para os outros. E dentro disso aí, nós vamos fazendo toda essa sequência aqui até o capítulo 17. Eu não vou passar daqui, não, e agora eu vou devolver para que vocês iniciem aí, para que nós possamos iniciar o bate-papo. Eu acho até que eu passei um pouquinho. Com vocês, então, com todos nós agora, né? Valdir, boa noite a você e a todo mundo, né? Eu gostei muito dessa divisão que você fez do Evangelho. Eu não vou dizer perfeita, porque, na verdade, é obra dos Espíritos. Você apenas viu isso, né? E essa questão da gente ver aquilo que a gente não via, ou seja, a gente tinha olhos, mas não via. Isso. Então, num momento qualquer, você teve o Fiat Lux. Isso. Né? E eu gosto muito dessa expressão. E eu gostei por quê? Você começou trazendo lá na introdução que o Evangelho é um código divino para a nossa felicidade. Né? E veio desenvolvendo, mostrando o caminho e as consequências. Então, nessa divisão, eu gostaria de colocar uma visão que eu tive e que o grupo que participa aqui da roda de conversa, nós temos uma roda de conversa toda quinta-feira e nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, item por item, nos atendo àquele item, as ideias daquele item e as ideias que aquele item gera, independente das outras coisas. E nós vimos nesse estudo que, em cada capítulo, essa sequência que você deu se encontra. Eu não sei se você já tinha percebido isso, mas no capítulo 18, nós fomos mostrando que o título é como se fosse um chamamento, uma luz. E depois ele vem desenvolvendo todas essas etapas. O chamamento, o capítulo 18, por exemplo, parábola do festim das bodas. Muitos os chamados, poucos escolhidos. É o título do capítulo. Aí ele começa com a parábola do festim das bodas, que é o chamamento. Depois desse chamamento, ele entra com a porta estreita. Ele chama, mas mostra, olha, o caminho vai ter, mostra o caminho, como é que vai ser, né? Depois ele vem que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, que é o nosso comportamento em aproveitamento
do conhecimento que nós adquirimos. Depois diz, essa parte que você falou, né, do pessoal. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Normalmente o pessoal fala, muito se cobrará, né? Mas, na verdade, não vai cobrar nada, só vai pedir. Isso. Né? E depois dar-se-á o que tem, que é a instrução dos Espíritos. E assim vai, mostrando as consequências. Então, essa lógica que você colocou, essa divisão do Evangelho, eu acredito que ela deve, muito provavelmente, se encaixar em todos os capítulos. Eu não sei se você já viu isso, queria que você comentasse, se fosse possível. Eu já percebi, assim, não tão minuciosamente, tá? Mas é exatamente isso. Tanto os capítulos, a primeira busca que foi feita foi exatamente a dos capítulos e aquela ideia ainda, assim, às vezes, né, você tem aquela pretensão, falar, não deve ser bem assim não, né? Aí, quando você vai ver, você descobre direitinho, não, é exatamente isso, né? Dos capítulos todos até o 28. Depois eu já vi, dentro dos capítulos, realmente, essa sequência dos títulos, dos subtítulos e tudo mais, você vê realmente que há uma sequência lógica, inclusive de trás para frente. Posso dar o exemplo de uma? É o próximo capítulo, é o 12. O capítulo 12, todo mundo sabe qual que é, né? Vou fazer um exercício rapidinho. Não sei 12. nada. Hã? Só olhando aqui no índice. Dessa vez vale colar. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Gente, esse capítulo 12 foi outro que eu achei muito interessante. Porque, vejam bem, um dia, eu vou contar a história rapidinho, né? Senão eu tomo o tempo todinho. Um dia eu fui convidado para falar sobre o capítulo 12 numa casa. E eu estava lendo o livro No Mundo Maior, do André Luiz. Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, comecei a estudar o capítulo 12, né, para levar um resumo. Mas eu pensei assim, a gente sempre leva do princípio para o fim. E nunca chega no fim porque não dá tempo. É muito assunto, muito material, você acaba agarrando aí nos primeiros itens e não vai em frente. Aí me ocorreu o seguinte, eu vou fazer de trás para frente. E comecei, e fui ver o que daria de trás para frente. E descobri assim, de trás para frente tem duelo, ódio, vingança. Se você for ofendido numa face, oferece a outra. Os inimigos desencarnados, pagar o mal com o bem. Eu estou falando aqui, sem ler aqui, mas eu acho que a sequência é essa mesmo. A idade vai avançando, a memória vai ficando ruim, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Mas vejam bem, só para dar a ideia. Imaginem de trás para frente, então. Porque como que é o começo de tudo? Como que é o começo, o desenvolvimento dos nossos enganos aqui nesse sentido? Alguém te ofende, ou alguém fala alguma coisa que não soou muito bem, e você se sente ofendido. Quando você se sente ofendido, normalmente você duela com essa pessoa. Já não é aquele duelo lá de arrancar o revólver e tal, não. Agora é o duelo mental, tá? Você vai duelar mentalmente com aquela pessoa, ou com aquele fato, com aquela situação. Iniciou esse duelo, se você não tem nenhum outro argumento, ele vai imediatamente desenvolver para a raiva. Uma raiva que vai sendo acentuada até chegar na possibilidade ou na construção da vingança. Quando você chega na vingança, a vingança já vai ser um ato, uma atitude que pode ser criminosa em graus diferenciados. Só que, quando chega na vingança, nesse caso aí,
e que agora nós não queremos mais chegar nisso, porque já temos uma série de consequências de vinganças que fizemos, agora nós vamos, antes de chegar na vingança, nós vamos chegar no centro espírita, na igreja. E lá na igreja, nós vamos achar Jesus falando. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não resistais ao mal. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Não brigue com quem quiser te tomar a túnica, entrega também a manta. Empresta a quem tiver pedido emprestado e tal. Tá? Estou falando com as minhas palavras. Mas o subitem lá é exatamente, né? Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Ok? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar esse item do Evangelho. E vamos descobrir que o que Jesus propôs não foi dar a cara para bater. Porque face, orelha, olho, mão, pé, tem 2. E quando tem 2, representa os 2 lados. Existe o lado certo e o lado errado, o bom e o mal, né? Que a gente poderia representar o certo com a humildade e o errado com o orgulho. Certo? Neste momento, nós vamos estudar o Evangelho, nós vamos entender que a face que ele propõe que se ofereça é a face da humildade. E que a face que nós somos ofendidos é a do orgulho. E vamos descobrir que toda vez que somos ofendidos, é o orgulho que foi ferido. Então, se seguir a proposta de Jesus, todo princípio de ofensa ou ameaça de ofensa precisa ser tratado, antes de mais nada, com a humildade, para a gente realmente analisar a situação de uma forma tranquila. Aí nós entramos numa outra fase, que é a fase do entendimento, a fase da compreensão, que, nos esforçando com ela, ainda vem uma ilustração falando dos inimigos desencarnados, mostrando que, mesmo desencarnados, as inimizades não acabam, porque realmente elas são do espírito e não do físico, ou não da vida física. Nós vamos caminhar, após esse esforço e essa perseverança, nós vamos caminhar até a atitude espontânea. Pagar o mal com o bem. Então, essa sequência, eu acho extremamente lógica. E aí, o que mais aconteceu? No capítulo 3 do livro, que eu estava lendo, No Mundo Maior, do André Luiz, chama Casa Mental. O André Luiz divide a casa mental, ele faz dela um castelo, né? Divide a mente como se ela fosse um castelo, e diz que o castelo tem 3 andares. O andar inferior é o inconsciente, que o andar intermediário é o consciente, e o andar superior é o superconsciente, né? Que combina muito bem com a terminologia da psicologia. Né? Nós pegamos duelo, ódio e vingança e colocamos lá no andar inferior, inconsciente, que é o que a gente vem trazendo de experiência e de repetição de muito tempo. Pegamos a parte do Evangelho que fala para oferecer a outra face, porque essa é a fase atual, é a fase presente, é a fase que nós estamos trabalhando a transformação, é a fase do entendimento do Evangelho. Está no consciente, está no presente, é o que estamos fazendo agora, é o consciente. E quando nós chegamos na parte que seria o superior ao superconsciente, lá no superconsciente
está o resultado, que é exatamente o pagar o mal com o bem, porque esse é o resultado espontâneo, é a virtude já construída, que já estará definitivamente nesse andar superior da nossa mente. A partir de todo esse processo, nós continuaremos no bem e faremos o bem para o resto da vida. Porque a virtude conquistada, a virtude realmente confirmada, ela passa a ser patrimônio nosso. Ela vai para o superconsciente, que é o ambiente onde vão ficar as coisas boas das nossas realizações. Certo? Então, respondi. Resposta longa, né? Eu vou falar antes do Albucacis abrir a boca. Ah, Ô, Valdir, Oi. eu achei tão interessante que você fez umas colocações interessantíssimas, inclusive essa questão das duas faces, da face do como se fosse, assim, entre aspas, né, o bem e o mal, você retribuiu o mal com o bem. Achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido essa interpretação, né, esse estudo dessa forma. E eu senti a cara de felicidade do Albucacis quando você estava falando isso. Porque o Albucacis é muito estudioso, sabia, né? E ele estudou do Evangelho também. E eu senti a cara dele de felicidade Você falou quando o você nome estava... dele para mim, eu não estava sabendo como pronunciar o nome dele. Albucacis. Eu senti a cara de felicidade dele quando você estava fazendo suas colocações. Então, eu vou deixar o Albucacis falar agora e depois a Neide está com a mãozinha levantada aí. Não, Neide pode falar. Fala aí, Neide. Valdir, eu achei espetacular o seu estudo de trás para frente. E a gente, quando prepara uma palestra, a gente começa falando do início e termina com o duelo lá, e você, começando de trás para frente, já termina com o consolo. Eu achei espetacular. Não foi só a cara do Albucacis que ficou feliz, não, a minha também. E interessante que parece que, se você olhar o tempo, né? Antigamente a gente se via muito mais maldade. As pessoas falavam muito difícil, mas antes era muito mais maldade. E aí a gente vê que hoje, com a vinda da doutrina espírita, a vinda de Jesus, já também nós chegamos nesse ponto que você falou, já da consciência de ter que fazer o bem, de pagar o mal com o bem, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: eu fiz essas colocações porque eu achei assim espetacular, tá? Eu nem queria mais fazer perguntas, só queria ficar te ouvindo, porque está muito bom a sua colocação, né? Não, mas se eu me ouvir, vocês vão cansar. Aí, Valdir, nós sabemos que o Evangelho de Jesus tem várias passagens que são difíceis de entender, né? E aí veio a doutrina espírita para clarear esse entendimento. E eu ouço muitas pessoas falarem assim: mas o Evangelho, o Espiritismo ainda é difícil. Ele ainda está difícil, ou somos nós que não queremos aceitar as verdades? Talvez as duas coisas, assim, não no sentido de difícil. Eu ainda acho que está mal estudado ou pouco estudado, e ao estudar mais seriamente, nós vamos descobrindo quanto precisamos mudar. Isto quando estudamos pensando em nós e não nos outros. Porque existe uma possibilidade de nós estudarmos o Evangelho depois de um tempo pensando só nos outros. Então, hoje eu vou fazer um estudo do Evangelho para o pessoal lá de Volta Redonda. Mas eu não estou fazendo um estudo do Evangelho para vocês. Eu estou fazendo um estudo do Evangelho para nós. Parece insignificante isso, né? Mas não é. Porque eu preciso ter certeza e consciência que tudo que eu estou falando aqui agora serve para mim também. Eu preciso viver isso, eu preciso fazer isso. Muitas pessoas passam a fazer e a falar para os outros e não fazem para si mesmas, então não mudam. E aí vem uma série de consequências depois, até de dores e sofrimentos, que a pessoa acaba se revoltando, né? Então, eu acho que o Evangelho ainda está pouco estudado, né? E pouco vivenciado. A dificuldade existe porque Albucacis, como é que é? Albucacis. Albucacis. Desculpa, eu vou perguntar outras vezes.
Eu sou ruim nisso, para guardar nome. Ainda mais nome difícil, né? Ele falou da porta estreita. Lembram? Foi o capítulo 18 que ele falou, né? Porta estreita. O que é a porta estreita? É a porta que vai apresentar, ela vai simbolizar as dificuldades que nós vamos passar para atingir o objetivo. Porque a evolução não é fácil. Ela não é para ser fácil, não é para ser para facilidade. E ele propõe que a gente procure a porta estreita, que passe pela porta estreita. Então, tem umas dificuldades relativas ao tipo do aprendizado. Tem a dificuldade relativa ao nível do aprendizado que nós estamos buscando. Então, para atingir esse nível, se você é formado só... Eu fui formado numa época era que a gente tinha ginasial ainda, né? Você está no ginasial, mas você quer atingir lá a faculdade, o curso superior, você vai chegar lá fácil? Não vai, você vai ter que passar por dificuldade, você vai ter que estudar muito, principalmente para passar no Enem agora, no vestibular antes, né? E dependendo da faculdade, você vai ter que se esforçar muito, e essa é a dificuldade. É a mesma dificuldade do Evangelho, e que deveria ser mais buscada ainda, porque esse é para a nossa vida eterna, né? Esse vai prevalecer. Mas, respondendo objetivamente, né, eu acredito que ainda estamos estudando mal o Evangelho, e ao estudar mal, nós acabamos não compreendendo e deixando passar muita coisa. Tá? Aquela coisa assim de eu já li o Evangelho não existe. Não é? Aliás, a obra, a codificação, pelo menos, eu já li não existe. Eu estou estudando por resto da vida. A Rosângela parece que quer falar. Isso, a Rosângela está com a mão levantada aí. Pode falar, Rosângela. Boa noite. Eu queria que você, se puder, né, explicasse o capítulo 18, o item 15, que nós estamos estudando, mas com as suas palavras, assim, simplificando, igual você fez. O 18:15, deixa eu ver o que é o 18:15. Dar-se-á aquele que tem. Dar-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Dar-se, é na sequência que eu estava falando. Dar-se conhecimento, possibilidade de conhecimento, ao que já tem conhecimento e que já está praticando o conhecimento, vivenciando. Tira-se do outro, do que não tem, né? Porque o outro é o que tem orgulho, que tem egoísmo, que tem, vamos dizer, que é pretensioso no sentido de achar que o conhecimento que ele tem já dá a ele direito de estar acima dos outros, melhor que os outros, se posicionando melhor do que os outros. O exemplo que eu dei da questão da pessoa que vive, que tem várias formações, por exemplo, e que de repente vem para o centro espírita aprender o Evangelho, o que ele vai receber? Na medida, no momento que ele se humilhou para vir para o centro espírita, para receber o conhecimento do Evangelho, ele tem virtude, a humildade de chegar lá para buscar. Então, ele vai receber mais conhecimento dentro da proposta do Evangelho. E vai ser retirado aquilo que as pessoas têm, mas que, na verdade, não têm, porque não serve para a felicidade futura, que é aquele conhecimento que alimenta o orgulho, a vaidade, e que alimenta uma série de autoridade, por exemplo, na verdade, o autoritarismo, entendeu? É nesse sentido que eu entendo que Jesus passou esse ensinamento, que vai retirar algo que é prejudicial e vai colocar aquilo que é bom. Mas que esse bom vai ser um acréscimo em cima daquilo que o que está no bem está buscando cada vez mais. Certo? Será que eu respondi? Ou não? Respondeu Senão... sim. Merecimento. É merecimento, não é isso? Isso.
exatamente. Está relacionado com o merecimento, que é o resultado. Obrigada. Obrigado a você. O Valdir, agora a Velúzia vai usar a palavra. Valdir, é uma pergunta, mas é uma educação também, tá? Será se a gente, né, a maioria de nós, ainda não consegue perceber que no Evangelho e também na doutrina não estão ali respostas para melhorar o relacionamento? Por exemplo, né? No Evangelho a gente encontra sobre laços de família, relacionamento, sobre direitos, sobre liberdade. E será que nós espíritas ainda não estamos muito na letra ainda e não extrapolamos? E por isso que ainda, mesmo no meio espírita, tanta dificuldade de se relacionar? Com certeza. Sem nenhuma dúvida. Capítulo 14, né? O capítulo 14, o primeiro exemplo que você deu, né? Honrar pai e mãe. Né? Honrar pai e mãe. Quer dizer, os relacionamentos, eles são aperfeiçoados, alimentados a partir do ensinamento do relacionamento em casa, que é, vamos dizer assim, caracterizado por esse honrar pai e mãe. Né? Ele vai ser bem mais abrangente, mas ele pode ser muito simples também. Esse ensinamento do capítulo 14, ele está, de uma certa forma, eu diria assim, deficitário no geral. Né? Porque há uma liberdade para as crianças, por exemplo, os jovens, para os adolescentes, que acaba encaminhando para outros comportamentos totalmente desrespeitosos aos de fora, porque não foi ensinado a honrar e respeitar os de dentro. Nada de exagero, nada de pancadaria, como na minha época, por exemplo, né? De surras e de gritos e xingamentos, não. É educação. Nós estamos vivendo um processo de educação que, na verdade, ela parte das primeiras orientações em casa. Né? Quando não há em casa, nós vamos ter que buscar na rua. Aí, agora, nós estamos chegando no Evangelho. Nós, já adultos, já ensinados, já fisicamente, pelo menos, adultos, né? Porque tem muita gente que é grande e já idoso, mas com comportamento infantil ainda. Mas adultos, fisicamente, nós já passamos essas fases e agora estamos buscando. Mas ainda estamos buscando de uma forma que eu muitas vezes considero superficial. Entendeu? Que é exatamente isso, da letra. Então, é preciso analisar o Evangelho. Eu uso muito o material do Pastorino, não sei se vocês conhecem, Carlos Torres Pastorino. Ele tem um material que chama Sabedoria do Evangelho. São 8 volumes em que ele estuda os evangelhos, né, os 4 evangelhos. É um estudo assim, bem amplo, e que ele mostra diversos aspectos de cada fase do evangelho, de cada passagem. Ele pega as partes que coincidem, né, dos 4 evangelistas, alguns dos 3, ou dos 2, ou de um só, e faz um estudo bem amplo, um estudo, inclusive, histórico, dependendo da situação, daquele momento do Evangelho, e facilita muito. No primeiro volume, ele coloca assim, algumas regras para a gente estudar o Evangelho. E, dentre elas, ele coloca o seguinte, que é preciso, primeiro, considerar o sentido literal, que é o sentido físico, a letra do Evangelho, a parte material do Evangelho. E que muitos religiosos, muitas religiões, ainda estão se mantendo só nesse literal, que é o que você pegou, leu, e do jeito que você entendeu o que leu ali, você vai em frente e, às vezes, você precisa de um entendimento mais profundo, até para a assimilação da mensagem. Né? Porque, às vezes, a assimilação vai depender de uma reflexão mais ampla. Acho que eu vou dar um exemplo.
tem na parte lá do perdão, no capítulo 10, que eu li assim, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é dar demonstração de que você já melhorou espiritualmente. Tá? Quando eu li isso, então, isso que eu falei é o literal, é o que está escrito. Tá? Mas quando eu li, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Mas qual que é o comum? Você lê e passa direto, sem perceber o detalhe. E é no detalhe, às vezes, que está a nossa transformação e o melhor entendimento. Mas o detalhe, ele muitas vezes é interpretativo, porque cada um vai ter um nível de entendimento do ensino. Não é todo mundo entender a mesma coisa. É cada um pegar o detalhe, assimilar o detalhe, combinar a sua interpretação com o que está escrito, para ver se combina e se tem uma lógica. E aí você vai ampliar isso para a sua relação do dia a dia, para a sua relação com as pessoas, e ver se isso tem fundamento. Aí sim você aprendeu, a próxima parte agora é colocar em prática. Mas se eu ficar só na leitura, eu vou decorar isso aqui, vou falar isso e vai continuar do mesmo jeito. Tá? Então, o que tem acontecido? A gente fica no literal, mas ele fala que precisa ver o literal, precisa ver o alegórico, precisa ver o simbólico e precisa ver o sentido espiritual. Então, 4 sentidos para a interpretação: literal, alegórico, simbólico, espiritual. Às vezes você pega o evangelho e só tem a letra, mas junto com a historinha lá, tem toda uma história, tem toda uma alegoria, tem toda uma fantasia. Aí Maria chega para Jesus e diz para ele que o vinho está acabando. Aí ele responde para ela, mal criado ele, né? Responde para ela que tem eu com isso, né? Foi mal criado, não foi? Pois é, a gente acha isso, que está escrito, né? Foi mal criado. Mas Maria não deu a menor importância e falou para o pessoal, façam tudo que ele mandar. Não foi isso? Aí ele mandou. Interessante, né? Ele mandou. Aí o pessoal, ele falou, pega as talhas e põe água nas talhas. As talhas tinham 6, eram 6 talhas. E ele manda pôr água nas talhas e logo em seguida ele manda pegar e levar para os mestres lá, né? Tem um outro nome aí que eu esqueci, para eles provarem. Aí eles provam e concluem que não era água, era vinho. Vinho da melhor qualidade. E aí ficou o milagre, que ficou 2000 anos para ser entendido. A história tem uma alegoria, tem todo, vamos dizer assim, tem todo um traçado alegórico aí, toda uma historinha que a gente resumiu num ditado popular que Jesus transformou a água em vinho. Então, o que tem beber, né? Fizemos uma historinha, ou seja, a alegoria é tipo uma veste que você coloca em cima de alguma coisa para abafar algo que você não quer ver, ou que não pode ver ainda, né? Então, ele fala, é preciso retirar, considerar a alegoria, mais importante ainda, e muito sério, o sentido simbólico, nome, as expressões, os lugares, as colocações do Evangelho, a grande maioria simboliza alguma coisa. Aí, quando você pega as 6 talhas, por exemplo, tem um simbolismo. O Pastorino fala muito da sequência da evolução e diz que a evolução tem várias fases
e cada fase vai até 7. E que, quando chega na 6ª fase, é a penúltima fase para chegar no completar aquela fase ali e passar para outra. Certo? Aí você fala, bom, tá, ele deve ter chutado isso, né? Não, ele não chutou. Porque aí você vai lá no princípio e você vai descobrir que Deus criou o mundo, pela lógica lá, em 6 dias, descansou no 7º, né? Então, no 6º dia, ele criou o homem. Quer dizer, ele completou a parte mais importante da evolução, começando da organização lá, pode considerar da matéria, até chegar no homem. E o princípio inteligente veio passando por todas essas fases até chegar no homem. No 7º dia, é o dia da concretização da obra, é o dia da consolidação, é o dia da santificação da obra. A partir daí, ele vai para as instruções do que o homem vai precisar fazer na sequência. Né? Então, tem uma série de simbolismo lá também na Gênesis. Né? Então, quando você volta, fala, bom, símbolo. Então, o 6 aí não é simplesmente 6 talhas. Ele representa, esses 6 talhas representa o momento. Esse é o milagre, entre aspas, né, que o João contou em primeiro lugar. O Evangelho do João é todo cheio de mistérios, né, vamos colocar assim. Ele colocou esse milagre em primeiro lugar. Aí, quando se transformou em vinho, ele vai ali, o simbolismo da transformação de água em vinho. A água representa o conhecimento ainda, vamos dizer assim, duvidoso e deficiente que estava sendo trazido até aquele momento. Ele já tinha alguma característica interessante e importante, mas faltava algo. Naquele momento, Jesus estaria no penúltimo passo para concluir aquela fase e entrar na outra mais importante, que era exatamente a fase em que ele começa a divulgar o Evangelho para conquistar o reino dos céus. Então, aí vem essa fase simbólica, né? E logo em seguida, vem a fase espiritual. A parte espiritual, é aquela que nós não temos como definir claramente, porque espiritual é invisível, é imperceptível ainda, porque em torno de nós existe todo um mundo espiritual que nós, a não ser os médios videntes ou clarividentes, nós não temos nenhum acesso a ele. É só por informação, por conhecimento mesmo. Então, é preciso considerar isso e entender que tem muita coisa que falta, às vezes, a nossa compreensão aqui, por causa desse lado espiritual. A grande maioria dos estudiosos ou dos leitores dos evangelhos ainda não atingiram esses níveis de detalhes de percepção do evangelho ao estudar. Daí fica a falha, as faltas, né? Aí, numa outra versão da interpretação do número 6, até o Nelson Lobo de Barros, que tem uma interpretação do Apocalipse, ele fala que o 6 é o número que ainda simboliza uma possível queda. Porque o 6 você vai fazer assim, né? Descendo, né? A sequência seria descer. Então, a possibilidade da queda, porque não completou ainda. E fala que o 9 representa a ascensão, porque você pode fazer o 9 subindo. Então, isso é o simbolismo. Nada de absoluto, nada de verdade absoluta. Mas muita sugestão para a gente estudar, para a gente buscar mais amplos entendimentos e realmente entender e compreender que realmente faz muito sentido tudo isso. Tá?
Eu falo demais para responder uma perguntinha, né? Valdir, essa forma que você está colocando com simplicidade, o método de estudo do Evangelho é interessante, e como trata de relacionamento, acredito eu que essas diferenças de opiniões, ou melhor, às vezes diferença de opinião mesmo, de interpretação, mas Sim. a forma de ver, se é interpretativa, se é espiritual, essas só foram 5 formas que você colocou, né? Que é a letra, é o literal, né? E depois os outros eu vou rever a gravação para poder registrar. Se você conseguir baixar o volume 1, ou até a obra toda do Pastorino, está na internet. Não tem mais para vender, né? São 8 volumes. Tem uma Sabedoria do Evangelho, tem volume de 1 a 8. No volume 1 é que ele dá essas dicas de interpretação. Eu acho que são muito úteis, que vai ajudando a gente em muita coisa. Tá? Então, eu acredito que essa forma de interpretação, quando se encontram as pessoas estudando o mesmo assunto, essa forma de ver ou de enxergar é que dá justamente o conflito nos relacionamentos, né? Exato. Exatamente. E aí, qual seria a postura, né? A atitude de um e de outro quando isso acontece? Respeito. Respeito à posição do outro. Seria assim, nós estamos aqui um grupo, não é? Se eu falar alguma coisa errada, vamos colocar assim, se eu falar alguma coisa que alguém considerou errado, ao invés de falar que eu estou errado, a pessoa poderia transformar isso numa pergunta. Certo? Então, eu acho que o meu colega do grupo falou uma coisa errada. Vamos chamar de errada mesmo, tá? Na minha opinião, vamos dizer assim, está errado. Então, para eu não dizer para ele que está errado, né? Eu vou transformar essa minha visão numa pergunta. Ô, Adriano, você poderia explicar melhor isso aí? Aí o Adriano vai tentar explicar melhor. Se ele mantiver a mesma posição, aí você pode dizer, não, eu estou te perguntando porque eu acredito que isso poderia ser assim, 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 assado. Aí não há ofensa, certo? Porque, gente, a gente achar que estando no grupo espírita já está todo mundo humilde é um grande engano, né? A gente achar que está dentro do grupo espírita que ninguém tem mais melindre é outro engano, é outra ilusão, né? Então, tem que considerar o melindre, tem que considerar o orgulho ainda. Por quê? Você lembrou que nós estamos falando sobre relacionamento. O relacionamento no grupo espírita, ele será o treinamento para o nosso relacionamento em casa, na vida. No grupo espírita, nós estamos estudando as mesmas coisas e supostamente pela mesma visão, mas ainda assim em posições espirituais diferentes, em níveis de entendimento diferentes. Mas há uma certa boa vontade da parte da maioria, pelo menos, de atingir um conhecimento, um entendimento, né? Em casa, nós vamos encontrar pessoas que, às vezes, não têm nenhum interesse em aceitar o que nós estamos falando, que, muito pelo contrário, querem realmente provocar e, às vezes, até dizer que a nossa crença, que o nosso entendimento é errado, e que não concorda, que não vai aceitar, e que não vai mudar. Isso é para marido, para mulher, para filho, para esposa, para as pessoas que convivem junto, aí entra sogra, cunhado, cunhadas, né? As pessoas que vivem no mesmo ambiente familiar, muitas delas não têm nenhum interesse, não estão com nenhuma predisposição para nem respeitar a nossa crença. Então, aqui é onde nós vamos treinar a paciência, a tranquilidade, para, em muitos momentos, simplesmente silenciar
Mas a base de tudo isso repito e insisto, é o respeito. Respeito pelas posições das pessoas, pelas crenças ou descrenças. Respeito à nossa posição. E lembrar que Jesus disse que não era para tirar pérolas aos porcos. Né? Então, muitas vezes, nós vamos atirar as nossas pérolas para pessoas ou em ambientes que não são adequados, que não é o momento. E aí é preciso saber silenciar. Né? E no estudo do Evangelho, a ideia que eu tenho é essa, a sugestão que eu tenho é essa. Todos respeitando uns aos outros, nos considerando irmãos, de preferência que a gente não tenha aquela predisposição de achar que o outro está querendo nos derrubar. Né? Porque é muito comum isso, a pessoa querer derrubar. Deixa eu contar uma historinha rapidinho. A gente estava dando um curso de expositor espírita. E tinha um cidadão participando do curso que era desses polêmicos, era aquelas pessoas que ninguém quer ver lá no grupo quando vai começar o estudo, porque sabe que vai avacalhar tudo. Né? Infelizmente, existem as pessoas em todo lugar. Aí, em Volta Redonda, talvez não. Mas aqui tem. Aí essa pessoa estava lá. Você sabe o que ele perguntou para mim? Assim, num curso expositor, assim, de repente, ele falou assim, você pode me explicar por que o Emmanuel não prefaciou o livro Boa Nova? Alguém aí sabe por quê? Não, né? Já viram essa pergunta? Já observaram isso? Não, eu também não tinha observado isso. E ele fez essa pergunta. Então, todo mundo acha que quando ele pergunta tentando derrubar o expositor. E ele derrubou muitos. Teve caso de expositor que combinou com ele de sair no tapa lá fora depois. Coisa de menino de grupo, né? É verdade isso, não estou inventando isso, não. O pessoal parece que está rindo, parece que o pessoal sabe disso, hein? Não, mas é verdade isso. Não, mas isso aconteceu mesmo. E não foi uma vez só, não. Sempre tem uns pregos, né? Que interrompeu a exposição por causa de pergunta dessa mesma pessoa. Eu já vi outros casos assim. Bom, mas aí qual foi a minha resposta dentro disso que eu estou falando? Eu disse para ele, não sei. Não sei por quê. E eu vou te fazer um pedido, então, em nome de todos aqui, que pelo jeito ninguém aqui sabe. Eu gostaria que você pesquisasse isso e trouxesse para nós na próxima aula. Pronto. Continuamos o curso de expositor espírita. E ele se calou, não falou mais nada. Sem criar clima, sem fazer cara feia, né? Sem fazer aquela vibração assim de... Né? Foi assim, num clima tranquilo. E ele mudou. Então, a gente precisa aprender a usar recursos do tipo paciência, de respeito, de entendimento das dificuldades das pessoas, porque, às vezes, todos nós temos algum nível de desequilíbrio. Eu afirmo isso com a maior tranquilidade. Todos nós temos, porque aqui não tem ninguém perfeito. Né? E tem dia que o nosso desequilíbrio está mais acentuado. O que nós estamos falando aqui, trabalhando essa questão de relacionamento, utilizando o Evangelho, é porque o Evangelho entendido, ele vai amenizar os nossos desequilíbrios, porque ele vai nos ensinar a silenciar em determinados momentos, quando antes a gente gritava, xingava, esbravejava. Mas é importante entender que, em algum momento, um companheiro nosso na casa poderá estar num nível de desequilíbrio um pouquinho mais acentuado e fazer uma pergunta, uma colocação que fuja. E aí precisamos usar o bom senso para doutrinar, considerando a possibilidade de influência espiritual. Né? Nós não podemos desconsiderar isso nunca. Né? Principalmente os métodos ostensivos, eles ficam mais fáceis de serem influenciados.
E, às vezes, fazem uma pergunta que nem é dele, é do Espírito. E aí, por exemplo, você tem a pessoa lá que já é estudiosa, que tem conhecimento, ela faz uma pergunta e fala, impossível que eu não sabe isso, você está me testando. Aí, dependendo de como você estiver naquele momento ali, você vai dar uma má resposta ou vai se sentir ofendido porque a pessoa que você acha que sabe aquilo realmente te fez aquela pergunta. E, às vezes, ele está só representando ou repassando a pergunta de um amigo espiritual que está ali querendo saber sobre aquilo que ele não sabe. Então, tem muitas questões, tem muita coisa a ser pensada em torno disso aí. Sim. Né? Ô, Valdir, muito bom todos os comentários, todas as explanações e o estudo, né, que você tem trazido para nós. A gente já está nos nossos minutos finais, e aí eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais como fechamento mesmo, mas antes de você fazer suas considerações finais, eu só vou pedir, então, para que você deixe um exercício para nós que estamos aqui hoje. E, para isso, eu vou fazer assim, apenas um breve paralelo entre quando nós falamos em Evangelho, a gente pensa em Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu achei muito interessante quando você falou que a gente precisa estudar mais o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente pensa no nosso tema, que é código, né? Evangelho, código para os relacionamentos, código divino para os relacionamentos, e fazendo esse paralelo, porque quando a gente pega o Evangelho de Jesus, e principalmente pega lá o Sermão da Montanha, e fala assim, se a gente fizer tudo que está aqui, a gente já está no caminho. A gente pensa assim, nossa, mas isso aqui é tanta coisa. Então, a gente pensa assim que é muito para fazer. E quando a gente pensa também no Evangelho segundo o Espiritismo, até como você disse que precisa ser mais estudado, quando a gente pensa lá nos 27 capítulos, 28 contando com as preces, né, as preces finais, do capítulo de preces, a gente pode falar, nossa, mas é muita coisa. Então, trazendo para o nosso tema de hoje, que é Evangelho, código divino para os relacionamentos, você poderia deixar para a gente 3 capítulos que nós poderíamos estudar a fim de entender um pouco melhor o Evangelho para os nossos relacionamentos, já que a gente falou de vários capítulos, você poderia deixar para nós, como exercício, 3 capítulos que nós precisaríamos estudar e fazer suas considerações finais, por favor? 3 capítulos nós precisamos estudar. Para o nosso tema de hoje, relacionamentos. Tá. Para o nosso tema de hoje, nós precisamos estudar o capítulo 4, o 6 e o 15, num item específico. Eu nem falei o 14, né? Porque eu acho que o 15, nesse caso, vai encaixar melhor. Num item específico, numa visão que eu vou passar como exercício para vocês pensarem sobre isso depois. Tá? Ok. Capítulo 15, todo mundo sabe qual que é, né? Esse é um exercício importante também, mas vai à parte. Né? Fora da caridade, não há salvação. Isso. Dentro do possível, procurar memorizar os capítulos, né? Especialmente aqueles mais importantes, para nós, na verdade, né? O capítulo 15, ele é o lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Mas no capítulo 15, ele tem um item que eu acho que é o que vai encaixar exatamente para a proposta que nós temos hoje. Ok. Por quê? Eu vou achar ele aqui, peraí. Item 6. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ok. Esse item, ele é dividido em 2 partes, no mínimo. Tem uma parte que ele fala dos nossos comportamentos na caridade física, material, externa. Na segunda parte, ele vai falar sobre a caridade íntima de comportamento no dia a dia dos nossos relacionamentos. Ele vai, de fato, definir a caridade. No primeiro, ele fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos,
Se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Então, nós vamos estudar essa parte toda, é a carta do Paulo, né? Aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7 e 13. E na segunda parte dessa mensagem aqui, ele fala assim, porque antes ele questionou a caridade. Ele diz que tudo aquilo que nós estamos fazendo aí, campanha do quilo, visita enfermo, doação de coisas, ele falou que nada disso é caridade. Depois vocês podem ver que está aqui. Mas no final ele falou assim, a caridade é, e agora vê o relacionamento, paciente, branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ok? Ok. A minha consideração, se puder dizer assim, final, é que a gente veja essa parte aqui, porque tem uma obra, até que foi traduzida pelo Paulo Coelho, que eles chamam de O Dom Supremo. O amor ao próximo como a nós mesmos está traduzido nessa mensagem aqui como o dom supremo. É o maior incentivo para nossas relações com todas as pessoas, com todos aqueles com quem convivemos, dentro e fora de casa, dentro e fora da casa espírita. Então, esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite que vocês me fizeram, pela confiança até, né, de chamar um desconhecido para vir aqui conversar com vocês sobre o Evangelho. E agradecemos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, e esperemos que numa próxima oportunidade nós possamos, quem sabe, nos encontrar pessoalmente, né? Fiquei muito tocado por ir em Volta Redonda. Quem sabe, né? Muito obrigado a todos. Muita paz a todos. Valdir, Obrigado nossa a todos. gratidão, meu amigo. Nossa gratidão, gratidão a todos. Muito obrigado. Boa noite para todos Bom, nós. boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa Até noite uma a todos. próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa Foi muito noite. bom escutar essa Boa noite. Bom domingo. Boa noite. Um abraço a Boa todos. noite. Boa noite. Obrigada, Valdir. Obrigada Obrigada a também, todos. uma boa noite a Obrigado, todos. Valdir. Boa Boa noite. noite, muito obrigada. Amigo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite e obrigado. Noite, Zé. Boa noite. A nossa roda de conversa chegou ao fim. Por hoje. Em breve, teremos mais encontros como esse, com temas interessantes e oradores diversos. Momentos como estes alegram a nossa vida e alimentam o nosso espírito. É luz em nosso caminho. Como diz Emmanuel, ninguém vive para si. A luz que acendemos em torno de nossos pés clareará o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Somos gratos a todos vocês que participaram desse encontro virtual. Até a próxima!